Oi, 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 pessoal, tudo bem? Todos se resguardando, período de quarentena, tomando cuidado. Nós aqui estamos tentando fazer o possível para que as nossas aulas não sejam afetadas, tanto quanto poderiam ser através da internet. A gente está conseguindo dar para vocês essas videoaulas rapidinhas aqui para a gente continuar com os nossos conteúdos. Então, nós estávamos vendo sobre afrescos, né? Na sala de aula a gente conseguiu ver sobre os murais que o Rivera fez nas fábricas da Ford lá em 72. E aqui nós vamos lembrar um pouquinho mais sobre esses afrescos, o começo do afresco. O começo do afresco ele se data lá no Renascimento. Nós já vimos sobre o Renascimento no ano passado, não sei se vocês vão se lembrar, mas nós já discutimos sobre isso, então eu vou dar assim uma pincelada bem rápida sobre o conteúdo, só que é só mais para a gente relembrar, já que já foi avaliado, já foi visto e tudo mais. Ok? Então, o Renascimento ele se data do século XIV até o XVII, mas ele se consolidou mesmo no século XV. Nós temos lá Rafael, Leonardo, as tartarugas ninjas que todo mundo conhece, Donatello, Michelangelo. Eu trouxe aqui para vocês A Última Ceia, do Leonardo da Vinci. Quando a gente fala sobre afresco, todo mundo sabe que afresco, como o próprio nome já diz, é uma pintura feita numa parede fresca. Então, é feita a parede, passa o gesso ou a massa corrida e antes dela estar totalmente finalizada e seca, a gente pinta por cima dessa massa que ainda está úmida. Então, a pintura se torna parte da parede e não uma camada de tinta em cima do gesso ou da massa corrida como a gente conhece hoje em dia. Ok? Então, para você conseguir tirar uma pintura de afresco, você tem que tirar um pedaço da parede. Você não consegue descascar um afresco, porque senão você tem que tirar um pedaço da própria parede, não é uma camada de tinta por cima. Agora aqui na Última Ceia nós temos um diferencial. Leonardo da Vinci ele fez a Última Ceia, na onde tem as refeições de um mosteiro. Ele não fez pintando em cima do gesso, ele fez em têmpera. O que é têmpera? Têmpera é uma técnica utilizada no Renascimento, onde você mistura a tinta com o ovo, você mistura com a clara do ovo essa tinta ou pigmento, no caso, e você pinta com isso. Então ela é de secagem rápida. E o que aconteceu? Ele fez a Última Ceia lá no mosteiro em têmpera, não foi com tinta ou afresco como conhecido mesmo. Antes mesmo dele finalizar a obra, já tinha descascado, porque como vocês podem ver aqui embaixo, eu coloquei a data. Então, ela se data de 1494 a 1497. Essas obras no Renascimento, elas eram muito extensas. Por quê? Porque era muito difícil de ser feito. Era tudo muito esfumado, era tudo muito próximo da realidade. Então, os artistas ficavam anos presos em uma única obra, certo? Então, o apogeu do Renascimento, ele é tão forte e tão comentado por causa disso, porque realmente era uma coisa fora do comum. E de tão trabalhoso que era, esses artistas ficavam presos realmente anos e anos em uma única obra. Então, assim, antes mesmo do Da Vinci terminar a obra, já tinha descascados. Então, quando a gente olha, ela está muito descascada, ela não está preservada e não tem muito o que ser feito. Como ele fez em têmpera, não tem muito o que ser mexido, em relação à restauração. Não tem muito o que ser restaurado aí por causa do que ele escolheu como fonte de pintura, que foi a têmpera. O que eu trouxe de interessante aqui para vocês? Aqui a gente pode ver uma computação gráfica de como poderia ser até hoje
A Última Ceia do Da Vinci. Então aqui se aproxima bastante da realidade. É claro que por ironia do destino, o teto aqui, esse arco aqui no final, é muito mais real aqui no do Da Vinci, mesmo com todas as limitações que tem na imagem por causa do tempo, é muito mais real aqui do que no próprio computador. Mas aqui no computador a gente consegue ter um pouquinho mais de noção de realmente do que foi que ele fez, as coisas que ele fez, o espaço de cada um. Eu não vou entrar em detalhes de o porquê que tem aquele triângulo aqui, 3 triângulos lá e não sei o que, porque isso é mais assuntos para quando vocês realmente verem os períodos do Renascimento, né? Que tem 400, 500, 400. Isso daí é mais assuntos do ensino médio. Então aqui nós temos Rafael Sanzio. Rafael Sanzio, ele fez a Escola de Atenas, que é de 1510 a 1511. Aqui a gente tem Platão dando a aula dele para as pessoas que estavam ali querendo escutá-lo no momento em que ele estava filosofando, digamos assim, né? E o Rafael Sanzio, ele é muito famoso por colocar aqui, ó, esculturas nas obras dele. Então, ele fez um grande sucesso, um aluno do Michelangelo, na época, né? Ele foi um aluno do Michelangelo e ele colocava, as obras dele colocava, então, muitas esculturas. E essas esculturas eram praticamente reais. É que nessa daqui não dá tanto, mas tem algumas que dá a impressão de que você pode realmente tocar nessas esculturas, certo? Então aqui a gente tem uma noção de profundidade incrível. Aqui a gente consegue ver todo aquele túnel, esses arcos plenos aqui em cima, os arabescos, esses trabalhados aqui nessas colunas, as pessoas, cada uma em uma posição. Você tem uma infinidade de gente aqui, você não vê um grupo um amontoado no outro, você consegue ter essa noção de perspectiva super evidente, né? Não tem ninguém sobrepondo o outro, mesmo um estando na frente do outro, você consegue ter uma noção de que tem um espaço entre eles, certo? Que é uma coisa que o Renascimento trouxe com muita força. Até porque o Renascimento, como a gente já tinha visto, é o renascimento do próprio homem. Por que tem aqui a Escola de Atenas, que tem Platão? Porque eu trouxe aqui uma pintura religiosa, trouxe a Escola de Platão e daqui a pouquinho a gente vai ver essa daqui do Michelangelo, que é a criação do homem. Duas que são religiosas e a Escola de Platão, que não é religiosa, não é cristã. O que acontece aqui? Sendo que a gente sabe que na Idade Média a Igreja Católica ela era muito forte, ela tinha um poder de persuasão muito grande sobre a sociedade. Então, por que o Rafael Sanzio ele fez a Escola de Atenas? Ele fez porque no Renascimento, como o próprio nome já diz, é o renascimento do próprio ser humano, como um indivíduo pensante, independente. Então, se ele consegue ter noção de que ele consegue pensar, que ele consegue agir pelas próprias necessidades e pensamentos, ele renasce para si próprio e não apenas para Deus. Então, o renascimento ele é o renascer do próprio ser humano, como indivíduo pensante e individual, ok? Então, é por isso que o Rafael Sanzio colocou aqui a Escola de Atenas com Platão dando aula e não uma coisa da religião católica. Porque até os próprios artistas começaram a pensar em outras coisas, e o Renascimento é voltado na arte grega. Então a mitologia também é muito forte no Renascimento, assim como o cristianismo. Depois nós temos aqui Michelangelo, que é a criação do homem, de 1511 a 1512. Praticamente o mesmo período aqui que o Rafael Sanzio. Essa daqui é uma obra, mas que é um detalhe da Capela Sistina. Michelangelo foi contratado pelo Papa para fazer todo o teto da Capela Sistina, e que é uma coisa que choca todo mundo até hoje, de ver a grandeza que é, os detalhes e tudo. Ele fez
profundidade em colunas, em fachadas, em arcos, em uma coisa que é reta, o teto é reto. E ele conseguiu modelar todo esse teto a partir de apenas pinturas. Parece que você vê que são colunas, mas na verdade são pinturas. Então, quando ele foi contratado, ele ficou todo esse tempo lá, né, com um ano fechado dentro daquela capela para conseguir terminar tudo. E na verdade, o que tem de curioso é que o Michelangelo, ele não era um pintor, ele era um escultor. E ele ainda fala, quando ele foi contratado pelo Papa, que pode ser que não seja do agrado do Papa, de não ficar como ele espera, até porque ele não é um pintor, ele é um escultor. E é chocante até hoje a noção dele de perspectiva, de anatomia humana, de realismo, é impactante, tanto quanto Leonardo da Vinci, ou até mais do que o Leonardo da Vinci. Mas aqui a gente tem então esse afresco feito pelo Michelangelo, que está lá na Capela Sistina. É só uma partezinha pequenininha de um teto enorme. Por que eu não trouxe o teto todo? Porque eu queria que vocês vissem os detalhes. Que infelizmente, se a gente colocar a foto do teto todo, não dá para ver. Mas seria muito interessante se vocês conseguissem pesquisar para conseguir ver o teto todo, que vale muito a pena. A atividade que eu pedi para vocês foi uma atividade de pesquisa. Eu postei essas 3 obras lá no planejamento de aula, essas mesmas, já para não ter nenhum tipo de dúvida. Eu postei essas 3 lá para vocês escolherem uma. Vocês vão escolher uma e vocês vão pesquisar sobre ela, ok? Então, essa pesquisa pode ser de 2 a 3 parágrafos só, uma coisa assim, bem demarcada mesmo, para vocês saberem aonde que tá, quem que fez, o que é que tem de importante na história esse afresco, o que é que fez de diferente, por que esse afresco é mais importante do que o outro, ok? Qual que é a função desse afresco em relação ao movimento renascentista? Terminou, vocês vão fazer essa pesquisa e vão escrever ela no caderno. Como é de 2 a 3 parágrafos, pode ser escrito mesmo, mas se preferirem fazer digitado, é só recortar lá, bonitinho, parágrafozinho, colar. Beleza, então, pessoal, um grande beijo, se cuidem. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.